Você tem orado, 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 mas nada de resposta de Deus? Parece que Deus não está respondendo às suas orações? Nesse vídeo, eu quero te apresentar dois princípios que eu acredito serem as causas dos milagres terem desaparecido, ou pelo menos diminuído muito. Ao longo do tempo, esses princípios deixaram de ser ensinados, enfatizados como deveriam. E isso causou um grande prejuízo para nós, um grande prejuízo para aqueles que precisam de Deus. Bom, vamos começar, claro, óbvio, por Jesus. Falar de milagres sem falar de Jesus não dá, né? Então vamos falar de Jesus. Vamos ver como Jesus se comportava e se esses princípios estão presentes na vida de Jesus e como nós podemos também implementar esses princípios na nossa vida. Bom, Jesus andava por todos os lugares, fazendo os milagres, prodígios, maravilhas, como você sabe. Está escrito, por exemplo, em Atos 10:38, mas também em Mateus, no capítulo 9, entre os versículos 35 e 38, diz que Jesus estava diante de uma grande multidão e ele diz para os discípulos, fala para os discípulos sobre aquela multidão de pessoas que pareciam ovelhas sem pastores, pessoas sofrendo, pessoas necessitando de socorro. E ele tem ali uma solução para ser apresentada para aquelas pessoas. E qual é a solução de Jesus? Mais trabalhadores. Veja que interessante. Jesus disse para os discípulos orarem, pedindo ao Pai que enviasse mais trabalhadores. Qual tipo de trabalhadores? Que tipo? Bom, ele dá o exemplo, ele nos mostra. Se você pega Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está no monte ensinando as pessoas sobre os princípios do reino. Até que ele chega no final do capítulo 7 e ele diz o seguinte: é necessário praticar, porque se não praticar, o homem que não pratica, o homem que ouve essas minhas palavras e não a pratica, é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Virão as intempéries e essa casa não vai prevalecer. Bom, Jesus aqui ele ensina e agora ele vai ensinar na prática. Saindo dali, ele começa a fazer grandes sinais, prodígios, maravilhas. Ele ressuscita pessoas, ele cura a mulher que está há 12 anos com hemorragia, toca nas vestes dele e é curada, né? Cegos são curados, leprosos, enfim. Jesus faz coisas extraordinárias até chegar ali naquele capítulo que nós falamos, Mateus capítulo 9, de 35 a 38, ele diante da multidão, dizendo para os discípulos, tem uma solução para essa multidão, mais trabalhadores. E ele mostrou que tipo de trabalhador? Trabalhador igual a ele, claro. E os discípulos devem ter pensado, nossa, nós vamos ter que orar, pedir muito ao Pai para enviar esse tipo de trabalhador, certo? Bom, Jesus tem uma solução, a solução é essa, e logo depois ele apresenta quem serão esses primeiros a trazer a solução. Os próprios discípulos. No capítulo 10, ele escolhe 12 dos discípulos e os envia, dizendo, vai e anuncia que chegou ou está chegando, é chegado o reino de Deus. E cura os enfermos, liberta os cativos e ressuscita os mortos, enfim, cura os leprosos, liberta os leprosos, dá uma ordem expressa para os discípulos. E os discípulos vão no nome dele para fazer isso. E a Bíblia diz que os discípulos voltam depois, Lucas diz que os discípulos voltam depois felizes, porque até os demônios submetem-se a eles, nesse nome de Jesus, né? Sob a direção, sob o comando de Jesus. Bem, parou nos discípulos, naqueles apóstolos? Não. A gente sabe que Jesus morreu, se entregou à morte, por nossos pecados, para nos salvar, para nos libertar, e depois ressuscitou. E depois que ressuscita, ele esteve com os discípulos novamente e os enviou novamente, dizendo, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então viria o Espírito Santo e os encheria de poder. O Espírito Santo vem no dia de Pentecostes e eles são cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E agora estão prontos para testemunhar sobre o reino de Deus e Jesus, o Cristo. E saem para fazer isso. A Bíblia diz que Pedro tem um encontro com um aleijado na porta do templo e o aleijado pede para ele uma esmola. E ele diz, eu não tenho
ou nós não temos, porque era ele e João, né? Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Cristo. Levante-se, toma o homem pela mão e o coloca de pé. E nesse ato, nesse momento, esse homem é totalmente curado. Olha, um primeiro grande milagre ali, pós-ressurreição, pós-ascensão de Jesus, pós-descida do Espírito Santo. Veja, Jesus era homem aqui na terra, ele atuava como homem. E como homem cheio do Espírito Santo, ele fez tudo o que fez. Inclusive ele diz que ele fez o que ele via o pai dele fazendo. Ele falava o que ele ouvia do pai dele. Então ele estava aqui como homem cheio do Espírito Santo realizando. Agora os discípulos estão também homens comuns, cheios do Espírito Santo, realizando feitos extraordinários. E eles não param aí. Logo adiante vem uma grande perseguição em Jerusalém e a igreja é dispersa por vários lugares. E um dos discípulos, chamado Filipe, desce para Samaria, um lugar hostil, e ali ele começa a pregar sobre o reino de Deus e sobre Jesus, o Cristo. E a Bíblia diz que as multidões ouviam atentamente Filipe, porque via os sinais e maravilhas que ele fazia no nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Bom, e agora voltamos ao nosso tema. Mas por que esses milagres, essas maravilhas, esses prodígios, esses feitos extraordinários pararam de acontecer? Cadê a nossa parte? Na nossa época, no nosso momento, a gente não vê coisas tão extraordinárias e são muitos escassos os milagres, convenhamos, né? O que aconteceu afinal? Bem, vamos ver os dois princípios muito presentes aí, tanto com Jesus quanto com os discípulos. O primeiro grande princípio que nós precisamos resgatar é o princípio da responsabilidade do homem sobre a terra. Veja, quando Jesus vê ali multidões carentes, ele tem uma resposta, ele tem uma indicação. Qual é essa indicação? Pessoas, homens, que o Senhor envie trabalhadores. Ele não pediu para enviar anjos, ele não pediu para enviar um segundo Jesus ou outro igualzinho a ele. Não, a resposta, a solução, homens. Obviamente, homens cheios do Espírito Santo, com a mesma missão que ele. Essa missão com grande compaixão. E a resposta eram pessoas, ou a resposta era pessoas. Então, o primeiro grande princípio que nós precisamos resgatar, o princípio da responsabilidade humana sobre a terra. Adão foi o primeiro responsável, homem responsável sobre essa terra. E Adão teve problemas lá, tá certo? Perdeu aqui a autoridade para Satanás e o problema veio, né? Nós sabemos tudo o que aconteceu, mas ele era o grande responsável pela terra. Jesus vem como homem também, e ele assume essa responsabilidade para socorrer as pessoas, se torna responsável, e ele age com essa responsabilidade. Depois, os apóstolos foram enviados também com essa grande responsabilidade. Então, o primeiro princípio a ser resgatado, responsabilidade do homem. Não podemos delegar tudo de volta para Deus, porque ele nos capacitou, nos deu responsabilidade. E o segundo princípio, autoridade. Jesus veio na autoridade do Pai. A Bíblia diz que as pessoas diziam que viam nele grande autoridade. Ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem grande autoridade. Jesus vem na autoridade do Pai. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha autoridade para isso. E ele envia os discípulos, e a nós também, você e eu, com grande autoridade. Autoridade de quem? Autoridade dele, no nome dele. Quando vamos no nome dele, nós estamos representando a ele. Isso vale, queridos, por um bocado de coisa. Tem um mal, tem um espírito maligno, tem uma doença, tem qualquer oposição, objeção contra o reino de Deus. Tudo que é maligno, você pode enfrentar no nome de Jesus, usar o nome de Jesus, usar o poder do Espírito Santo no nome de Jesus. É a falta dessa responsabilidade e dessa autoridade no nome de Jesus que tem feito com que os milagres, os prodígios, as maravilhas
desapareçam do nosso meio. Nós não estamos usando a autoridade que nos foi dada e também não estamos assumindo a responsabilidade que nos foi dada. A gente fica intercedendo, certo? Você vê um problema, você simplesmente coloca na mão de Deus. Todos os problemas você coloca de volta na mão de Deus. E Jesus, quando ele viu o problema, ele não devolveu para o Pai. Ele atuou sobre o problema. E depois ele enviou os discípulos para atuarem sobre o problema. Esse é o nosso desafio. Comece por coisas pequenas. Tem um problema na sua vida? Comece a usar da autoridade do Senhor Jesus, do nome de Jesus, do poder do Espírito Santo. Se você está pensando agora, mas eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder do Espírito Santo, eu não posso assumir essa responsabilidade. Talvez é porque você não conhece o Evangelho, talvez porque você não conheça Jesus. E se você não conhece o Evangelho, essa é a hora. Basta você dizer, Jesus, venha, venha, venha mudar a minha vida, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Eu vivi na ignorância até agora, mas chegou a hora de eu entregar minha vida para o Senhor. Venha, assuma o trono da minha vida, seja o Senhor da minha vida, seja o Rei da minha vida, reine sobre mim. Pronto, amados, basta isso para o Espírito Santo começar a fazer a obra dele de transformação na sua vida. E se você já conhece o Evangelho, você sabe do que eu estou falando. Apenas essa mensagem da responsabilidade do homem e da autoridade conferida ao homem foi se perdendo ao longo do tempo. E é tempo de nós resgatarmos, restaurarmos isso no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Se inscreva no canal. Nós vamos trazer conhecimentos transformadores do Evangelho do Reino para transformar a sua vida e para levar você para a condição que Deus gostaria que você estivesse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.